Olá, amigos. Estamos mais uma vez reunidos em torno da busca pelo conhecimento mais aprofundado nas palavras do Cristo, a partir das bênçãos que o Espiritismo lançam sobre nós. E no dia de hoje, nós vamos então discorrer a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo quarto, que traz como título: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Um título que é pensado do encontro entre Jesus e Nicodemos, Nicodemos, o fariseu, que vai em busca desse encontro pessoal com o Cristo, ele que já havia ouvido falar bastante coisa a respeito do Cristo e tinha achado interessante alguns princípios que o Cristo pregava, então vai pessoalmente encontrá-lo e essa conversa que eles têm, o Cristo então apresenta esse conceito: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, que nos é narrado pelo evangelista João, no seu capítulo 3 versículo 3 do seu evangelho. E, claro, Kardec não escolhe essa frase ao acaso. Ele a escolhe porque ela carrega conceitos centrais, temáticos do capítulo 4. Então, o primeiro desses conceitos é a ideia de nascer de novo. A ideia de nascer de novo que é dotado de dois sentidos. O primeiro, literal, que nos fala da reencarnação, que é o tema central do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é a ideia de você passar um período na erraticidade, portanto, no plano espiritual, e reencarnar, voltar de lá para o plano físico, tomando um novo corpo, que perecerá, e esse ciclo vai sendo refeito até que nós possamos cumprir a finalidade da reencarnação. Qual a finalidade da reencarnação, essa literal? É o segundo conceito que está contido na própria ideia do nascer de novo, né? Esse conceito mais simbólico agora, que significa transformação espiritual. Então, por nascer de novo, nós temos a reencarnação, um ato literal, e a ideia simbólica, que é essa transformação espiritual dentro desse renascer de novo, ou esse renascimento interior, né, que acontece durante uma encarnação. Ele precisa de uma encarnação para acontecer. Então, vislumbrando essas duas ideias, a segunda ideia contida na frase é ver o reino de Deus, né? Essa ideia de ver o reino de Deus que nos apresenta então um novo estado de consciência, nos apresenta o acesso a uma realidade de um ponto de vista superior, mais elevado, que é a finalidade da transformação. Então nós temos ali um, três degraus, né? Que é o degrau literal da reencarnação, que tem como finalidade a transformação do espírito, que viabiliza ver o reino de Deus, ou seja, atingir um novo estado de consciência em relação a tudo que nos cerca, em ambos os planos, a partir de um ponto de vista mais elevado, né? Então, é por isso que Kardec seleciona essa frase, e Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 56, ele emprega esse mesmo versículo para compor o texto que intitula Renasce Agora, né? E seria esse um convite à desencarnação para que a gente pudesse então reencarnar de novo? Será que é isso que Emmanuel está querendo nos apresentar com esse Renasce Agora? Porque ele escreve para nós, encarnados. Será que ele quer que a gente desencarne para renascer de novo? Possivelmente não. Possivelmente o objetivo dele é mais elevado, né, dentro dos conceitos que nós apresentamos. Então, é a ideia da transformação, já nesse momento, agora, portanto. Mas é ele mesmo que vai nos elucidar a esse respeito, já no primeiro parágrafo do texto que ele intitula Renasce Agora. Diz-nos Emmanuel assim:
A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. E aí, ele nos apresenta a natureza com N maiúsculo, portanto, como se fosse uma entidade. Claro que ele não está falando dessa natureza comum, ele está falando da ordem divina, da lei de Deus a se expressar nas nossas vidas. Segue ele dizendo assim: sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. Dispomos assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço anualmente. Quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Ele conclui com essa pergunta: quantas, então, oportunidades nós teremos ao longo de um ano para nos renovarmos, portanto, para renascer, nesse sentido de transformação espiritual, de renovação, interior, íntima? Quantas será? Essa frase, esse final nos lembra muito o que o Cristo nos fala em Mateus, no capítulo 22, versículo 14, quando ele diz: muitos os chamados, poucos os escolhidos, que equivocadamente foi interpretado por muitos segmentos, por muitas pessoas, como um grupo de chamados, um grupo, uma reunião, uma aglomeração de pessoas que seriam escolhidas. Até hoje, muitos pensam nessa linha, mas na verdade, os chamados são as oportunidades que nos são oferecidas, como Emmanuel nos apresenta. Nós temos em um dia muitas horas, a cada hora, muitos são os chamados e poucos deles nós escolhemos, porque na maioria das vezes nós estamos muito ocupados com o interesse pessoal, com a saciedade, muito envolvidos com as coisas materiais, as coisas do mundo, para sequer conseguir ver o chamado. A gente não consegue reconhecer, então, e se quem não reconhece, como é que vai escolher, então? E aí, Emmanuel, que usou então a passagem do tempo como uma referência para a nossa renovação, acrescentará que conserva do passado que for bom e justo, belo e nobre, mas não guarde do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Olha só que conselho mais útil, né? Ele nos diz que tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é justo, o que é belo e o que é nobre deve ser preservado na nossa consciência, mais o detrito, mais a sombra deve ser, portanto, desprezado. Ele está relembrando que se a própria misericórdia divina nos oferece o esquecimento do passado, o fluxo do tempo numa nova encarnação criará novas memórias. Essas memórias são nossa responsabilidade. É nosso dever selecioná-las. Selecionar aquelas que devem ser mantidas e selecionar aquelas que devem ser deixadas de lado. Temos, então, memórias que operam como remédio abençoado, porém temos outras que são veneno devastador. E compete a cada um de nós fazer essa separação, porque as memórias que nós alimentarmos serão as memórias que definirão do nosso passado o que será o nosso futuro. Temos visto entidades mergulhadas na mágoa, no rancor, e que vão, à medida que o tempo passa, mergulhando cada vez mais profundamente nesses campos de sentimento, que Emmanuel chama aqui dos detritos e das sombras, que vão se aglomerando mais e mais e passam a definir presente e futuro dessas criaturas, geralmente de forma bastante triste. Então, compete-nos refletir acerca desse conselho
bastante útil que Emmanuel nos oferece. E ele então nos esclarece sobre a responsabilidade do renascer agora, reformar-se, renovar-se. Ele diz assim: faze por ti mesmo, não é pelo outro. Todo trabalho é feito em benefício de nós mesmos. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real. E, gente, fraternidade é capacidade de conexão, de harmonia, de união, de laço com outro ou outros. Não há fraternidade sem o próximo na nossa vida. Daí o conselho do Cristo: ama o próximo como a ti mesmo, porque em amando o próximo, eu também estou me amando. Eu estou atuando nesse papel de selecionar o que é bom, o que é justo, o que é belo e o que é nobre, que definirá o meu futuro. Então, a aplicação da fraternidade, da ligação com o outro, real. E por real, nós temos aí dois sentidos que se complementam, porque real é nobre, é tudo que é nobre, tudo que se vincula à nobreza do campo da moralidade. Não estamos aqui falando de recursos, de status. Estamos aqui nos referindo à nobreza moral, comportamental do ser. E também a verdadeira nobreza, no sentido de real realidade. Não basta a fraternidade das aparências, que tem por finalidade fazer com que eu me sobressaia, atender aos meus interesses pessoais. Portanto, harmonia, ligação, vínculo, laço de mentirinha. Perceberam como Emmanuel elabora esse conceito de forma muito cuidadosa para que a gente possa, então, refletir acerca dele? Então, é a aplicação da união, da fraternidade, dos laços nobres e verdadeiros. Emmanuel segue dizendo assim: que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Quer dizer, se a gente não fizer, essa atribuição, essa responsabilidade vai cair, vai recair no ombro de outros que terão que fazer no nosso lugar. A partir de então, Emmanuel se debruçará no tema perdão, pela importância dele. Daí o Cristo, Emmanuel vai relembrando alguns conceitos, algumas ferramentas importantes que o Cristo nos entregou, né? E o do perdão, ele fala: não, Simão, perdoa não 7, mas 70 vezes 7, e o número 7 já implica no conceito de sem parar, de infinitude, ou seja, sempre, né? Pela importância. Mas Emmanuel, então, se debruçará nesse tema, dada a sua importância, e nele vai permanecer até a conclusão do texto. Ele vai ficar nesse campo do perdão até o final. Ele nos dirá assim: cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Então, muitos pontos aqui para que a gente possa se aprofundar nesse primeiro conceito de Emmanuel. E o primeiro deles é a ideia desses laços de amor e paz. Porque tem um degrau aí. A paz é aquela relação não conflituosa. A paz é a cessação de hostilidade. A paz é a calmaria, é a harmonia. E, portanto, viver em paz é um passo bem mais simples do que viver em amor. É um conceito muito mais ambicioso. Porque o amor é a forte e profunda afeição, é a admiração, é a amizade, é entrega completa. Perceberam? Então, nessa substituição das algemas do desafeto, a ideia de Emmanuel é que nós tenhamos amor e paz, ambos. Mas se eu não tenho nenhum nem o outro, eu preciso começar a construir alguma coisa.
Quem consegue começar já construindo amor, ótimo, porque a paz passa a ser somente uma consequência. Mas para aqueles que não conseguem, iniciar pela paz é um ótimo começo também, porque já é trabalho. Então, conseguindo estabelecer uma relação não conflituosa já está ótimo. E nesse contexto, cabe-nos o quê? Refrear o sentimento que avança pelo pensamento, elaborando de forma cognitiva uma ideia do próximo. No caso, uma ideia que não é tão boa, portanto, é conflituosa, nos apresenta o outro como um desafeto, né? É então que fique no campo, que a gente consiga frear a ideia no campo do pensamento, que não se converta em palavras, e pior ainda em atitudes, porque a partir daí, aí já não tem mais o que fazer. Ainda dentro dessas ideias, Emmanuel nos apresenta a ideia dos laços que simbolizam claramente a união, o vínculo, a aliança, o amor, e as algemas, como um contraponto. Algemas que são símbolo de restrição, de aprisionamento. Lembrando que essas algemas do desafeto são algemas autoimpostas. Nós impomos, nós nos algemamos ao outro. Muitas vezes ele nem sabe, porque o desafeto é meu. Eu que tenho um desafeto. Ele pode até ser. Ele pode se contaminar por essa postura agressiva, mas nem sempre. Às vezes ele nem sabe. Então, que a gente possa buscar como remédio, como chave para essas algemas, o amor e a paz. Ambos de preferência, mas se não der, que a gente escolha por aquele que nos seja mais simples. No próximo parágrafo, Emmanuel, em sua capacidade de síntese, fala dos universos da nossa intimidade no mundo exterior que nos cerca, ao mesmo tempo. Vamos nos concentrar no mundo da nossa intimidade, porque pensamos que ser esse o local que nos oferece maior oportunidades de alteração, de mudança. O mundo exterior muitas vezes é impossível você alterar, você modificar, mas o nosso mundo íntimo não só é possível, como é necessário. É disso que trata o capítulo quarto, que é o renascer, o nascer de novo, o de se transformar. Então, Emmanuel começa dizendo assim: não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. E a gente já vai ficar aqui porque tem bastante coisa para a gente trabalhar. A primeira ideia, essa de não é fácil quebrar antigos preceitos, lembra quando você toma alguma atitude para superar os nossos problemas, para mudar a nossa conduta, ou seja, para renascer dentro de uma encarnação, vencendo interesses pessoais, vencendo excessos, vencendo vícios, seja lá o que for. Se você estiver atento, você vai perceber que parece que esse algo pelo qual você está lutando para modificar tem uma vida própria. Parece que ele é um ser vivo dentro de nós mesmos. E esses elementos vão lutar para não morrer, lutar para não deixar de existir. E você vai perceber ainda que eles são muito bons guerreiros. Muitas vezes eles vencem o nosso intuito de nos modificar. E a gente vai, mesmo com uma vontade verdadeira, vamos continuando do mesmo jeito. Nós não estamos querendo colocar esses elementos como um elemento exterior. Muito se fala, é o obsessor, são demônios em outras religiões. A gente tem a figura do obsessor, mas na verdade, esses são elementos da nossa intimidade
estão todos dentro de nós e por conta de inúmeros fatores que não nos compete aqui enumerar, mas são vários, como por exemplo o interesse pessoal, nós mesmos nos auto-sabotamos no intuito de não modificar a nossa conduta. Então não tem nada exterior, é tudo dentro de nós. Tudo faz parte de quem somos. E essa segunda ideia que Emmanuel nos apresenta como não sendo fácil em desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. E, gente, desenovelar é todo o trabalho que nós temos para dissecar uma situação confusa, complexa, buscar compreender os aspectos e componentes dessa situação dentro da nossa intimidade e encontrar onde está o antagonismo, os sim-nãos. Jesus nos apresenta o conceito do seja seu dizer sim, sim, não, não. Quer dizer, eu sei aquilo que eu devo fazer e faço. E também sei aquilo que eu não devo fazer e não faço. Mas no nosso caso, a gente tem os nossos sim-nãos. Quer dizer, eu sei o que eu devo fazer, mas não faço. E esse desenovelar consiste em verificar esses elementos. O que é que eu já sei que eu deveria estar fazendo e não estou? Ou que eu não deveria estar fazendo e estou? Onde é que residem esses elementos para que eu possa modificar? E Emmanuel está falando: olha, não é fácil fazer isso. Porque você vai ter que desenovelar. Porque a coisa é completa, está toda embaralhada, está toda misturada. Mas esse é o trabalho. Bom, ele cantou a pedra do problema, agora ele dá a solução. Ele vai dizer, e nós vamos sintetizar aqui, porque o texto é mais longo, ele vai dizer que o melhor antídoto é a boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam. E, de forma bem resumida, ele fala assim que boa vontade é ajudar sem esperar retorno, é ausência de malícia e é mentalidade otimista. E o que que ele quer dizer com isso? Bom, ajudar sem esperar retorno não requer explicações. É só isso. Simples, mas bem difícil de fazer. Porque a gente quer, no mínimo, ser reconhecido pela ajuda que a gente presta. E Emmanuel está falando que esse não é o caminho. Então, aqui já tem um possível sim, não. Aí ele vai falar que é a ausência de malícia. O que que é isso? Agora já é um conceito mais complexo, um pouco, que merece um pouco da nossa atenção, né? Quer dizer, é acreditar no outro, é confiar no próximo. Sabe quando o outro fala alguma coisa que soa estranho? E a gente fala assim, ah, mas o que que ele quis dizer com isso? E aí você começa a pensar. Se você perguntou o que que o outro queria dizer, a malícia já está ali no meio. Significa que ele, em potencial, queria dizer uma coisa que não disse. E se eu vejo o outro dessa maneira, é porque isso está presente em nós. A gente atua assim. Às vezes a gente fala uma coisa querendo dizer outra. Então, o primeiro passo, a ausência de malícia. Seja lá o que for que o outro tenha dito, ele quis dizer exatamente o que disse. Não tem nada escondido, oculto por trás daquilo. Ah, mas e se tiver? Se tiver, é problema dele, não é meu. Porque quem usa dessas artimanhas colhe o fruto dessas artimanhas. O nosso papel, segundo Emmanuel, é não ter malícia. Acreditar que o que ele disse é o que ele disse, ponto final.
E aí, por fim, a mentalidade otimista, que é um elemento que vai complementar a ausência de malícia. Porque perante a obviedade da culpa desse outro, ele falou uma coisa e realmente não tem como tirar. Ele falou algo que me denigre, que me ofende, que me oprime, que me faz sentir mal. Mentalidade otimista. É, ele falou isso, mas ele vai mudar. Em algum momento ele vai mudar. Aliás, todos nós vamos mudar. Isso é métrica da vida. Fomos criados para a perfeição. Então todos nós iremos mudar. Se eu não acredito nessa premissa, então o que que nós estamos fazendo aqui no Espiritismo? Perde completamente a finalidade. É um dos pilares básicos do Espiritismo, a evolução. É lei da vida. Então, três ferramentas: ajudar sem esperar retorno, ausência de malícia e mentalidade otimista, em benefício dos que nos odeiam. Dos que nos odeiam, Emmanuel já está falando, são culpados, sim, estão querendo fazer o mal. Mas o nosso papel é qual? Segundo Cristo, apresentar a outra face. Isso aqui é ferramenta para apresentar a outra face que Emmanuel nos dá. Mais ferramenta, né? Porque até aqui nós já citamos inúmeras dessas ferramentas para aplicação. Emmanuel segue falando assim, ó: enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer munições. E, gente, fortaleza defensiva é o quê? É a intimidade, é dentro de nós mesmos. Às vezes é preciso ir lá dentro para a gente observar o adversário. É um segundo conceito, o adversário. Está dentro de nós mesmos, tá? É necessário ir lá dentro para observar o adversário. Mas Emmanuel está falando que enquanto nos demoramos, não é para você não ir, é para você não se demorar lá. Olha para dentro, identifica os problemas e sai para fora. Porque se fica muito tempo lá dentro, o que que acontece? O adversário, nós mesmos, cogita enriquecer munições. Mas se descemos à praça, desassombrado e sereno, mostrando novas disposições de luta, a ideia de acordo substitui dentro de nós, em torno de nossos passos, a escura fermentação da guerra. Aqui tem coisa pra caramba. Meu Emmanuel falou aqui de muita coisa, porque a ideia de descer para a praça, vocês lembram da parábola do senhor da vinha? Ele vai à praça, né? Buscar operários. Então, se nós pretendemos ser operários do Cristo, tem que ir para a praça. A praça é o mundo, é interação, é convívio, é o próximo. Daí a regra, ama o próximo como a ti mesmo. O próximo é necessário. A praça é necessária para que haja trabalho. Esse trabalho interior acontece do lado de fora. Você precisa ir para dentro, olhar o inimigo e sair para fora, para a praça, para trabalhar com o próximo, com o outro, né? E aí na praça você tem que ir como? Desassombrado e sereno. Você já desenovelou o coração e já tem uma solução. Emmanuel nos deu três: ajudar sem esperar retorno, ausência de malícia, mentalidade otimista e tantas outras que ele nos deu antes dessas três. Então é pôr em prática, desassombrado e sereno, essas ferramentas. Fazer uso. Parar de juntar ferramentas e deixar enferrujando, parada. Ir para a praça e usar. Desassombrado e sereno, desenovelando o coração com soluções, com ferramentas que vão nos ajudar. Pode até não dar certo. Eu vou tentar usar a ferramenta eu vou tentar ajudar sem esperar retorno, uma das ferramentas. E aí no fim das contas eu deixo dar aquela escapadinha e para me aparecer, para seja lá o que for.
Ah, mas eu vou tentar de novo. Pelo menos eu coloquei a ferramenta em uso por alguns milésimos de segundo, seja lá quanto tempo for. Mas eu vou tentar de novo. Ausência de malícia. Eu briguei comigo mesmo. Não, mas o que quis dizer? Não, não quis dizer nada. Olha, a luta é íntima para modificar. Não, mas o que ele quis dizer? Não, peraí. Emmanuel falou que isso aí não deve ser levado em conta. Então, tá usando a ferramenta. Minimamente. Não é o ideal, mas está usando a ferramenta. Lembra lá do amor e paz? Não dá para ter amor? Vamos para paz. Ah, não dá para ter paz plena? Eu estou identificando o outro como adversário? Corta ali antes de sair pela boca. Então vamos até onde dá. Porque rememorando o Cristo, quando nos informa como é a boa terra, lá na parábola do semeador, ele nos dirá: a boa terra é todo aquele que ouve, compreende, ouvi, entendi, e aplica, produz. Quanto? Uns 30, outros 60, outros 100 por um. Produz quanto der. O que der para produzir, tu produz. Já é boa terra. O que não dá é para não fazer nada. É para receber essa chuva de bênçãos, de ferramentas, de Emmanuel e não fazer nada com isso. Aí não dá, né? Então desceu para a praça, desassombrado e sereno, é, mostrando novas disposições de lutas. Novas disposições de lutas, quer dizer, não vai repetir aquilo que fez antes, né? Então, eu vou ajudar sem retorno. No último segundo, eu piso na casca de banana, escorrego, claro, e caio. Esperei retorno. Mas na próxima vez, eu tenho que apresentar novas disposições de luta. Aquela casca de banana eu não vou poder mais pisar. Eu vou ter que me proteger daquela atitude para ir além. Senão eu fui mais um pouquinho, mas aí eu volto naquele ciclo vicioso e não saio mais do lugar de novo. Daí, novas disposições de luta. A cada tentativa, a cada oportunidade. E ele no começo já fala, a gente tem 365 dias, cada dia é uma chuva de oportunidade. Então, se eu aproveitar cada uma, mesmo que seja um pouquinho, no final de um ano eu andei um monte. Quer dizer, voltando para a ideia de Emmanuel, né? Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário, já falamos, cogita de enriquecer munições, mas se descemos à praça desassombrado e sereno, mostrando novas disposições de luta, a ideia de acordo. A ideia de acordo. Isso é importantíssimo, né? A ideia de acordo, o verbo acordar, ele guarda a ideia de despertar e guarda a ideia de estar de acordo. Isso daí repete o conceito do sim, sim. Pela ideia do despertar, eu já percebi o que eu tenho que fazer. Primeiro, sim. Pela ideia de estar de acordo, a minha atuação é de acordo com aquilo que eu percebi. Seja se eu dizer sim, sim, não, não. Então, substitui dentro de nós, aliás, a ideia de acordo, esse essa atitude que vai se aproximando, como a gente já falou devagarzinho, substitui dentro de nós, passo a passo, vai substituindo em torno de nossos passos a escura fermentação da guerra. Perceberam como a coisa é devagar? Essa escura fermentação da guerra é um comprometimento progressivo que vai aumentando com o tempo, daí fermentação cresce essa ideia da belicosidade, da guerra. E é o enovelamento do coração, né? Se Emmanuel considera desenovelar, se a gente mantém a fermentação da ideia da guerra, estamos enovelando. Vamos ali enrolando cada vez mais aquele novelo que já é tão complicado, vai ser cada vez mais complicado. Em algum momento teremos que desenovelar, não vai ter como fugir disso. A conclusão de Emmanuel, meus amigos, renasce agora, urgência, ó.
Essa urgência está presente em vários pontos do texto, inclusive no título, né? Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes. Três níveis de renascimento. Nos propósitos, objetivo finalístico, né? Finalidade de algo. Então, primeiro ponto, renascer no meu propósito, no meu objetivo, nas tuas deliberações, as reflexões, os pensamentos, a conclusão. É o desenovelamento, né? E atitudes. A partir do desenovelamento, eu compreendo o que eu devo fazer e faço. Trabalhando para superar obstáculos que te cercam. É uma regra. Todos nós estamos cercados de obstáculos. Como é que eu vou vencê-los? Trabalhando. Trabalhando para superar os obstáculos. Alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo. É tudo sobre mim. Não tem inimigo do lado de fora. O próximo, ele vem, ainda que me odeie, vem para me auxiliar. Me auxiliar como? Para que eu possa aplicar essas ferramentas que Emmanuel nos recomenda. Alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Porque essa vitória acontece no tempo, na encarnação. E ele fecha com uma frase super interessante, essa daquelas que é para a gente gravar e lembrar todos os dias. Diz assim: mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. A gente pede muito auxílio, né? A gente quer ser auxiliado. Emmanuel está falando que mais vale auxiliar hoje do que ser auxiliado amanhã. Porque quem auxilia transborda, tem sobrando. Ninguém dá o que não tem. E quem pede auxílio é carente, é pobre, possui escassez, vive nos desertos da vida. Então que a gente vá gradativamente aprendendo a deixar de exigir auxílio para auxiliar. Porque à medida que conseguimos auxiliar, ainda que de forma pequena, estamos vivendo no reino da abundância. Enquanto, quando precisamos do auxílio, nós nos reconhecemos nos planos da escassez, da falta. Era isso que tínhamos para hoje. Esperamos que essas ferramentas de Emmanuel nos sejam precisas e úteis dentro da ideia da reencarnação e do renascimento. E que Deus nos ampare nessa premissa e que tenhamos todos uma semana de muita paz e de muita luz. Que assim seja.